Número 15. Um país suspenso no tempo. No coração do Caribe, a apenas 90 milhas da costa dos Estados Unidos, encontra-se Cuba, um país que parece como se tivesse sido congelado em uma era diferente. Por décadas, Cuba tem existido em um estado único de suspensão, onde o tempo avança, mas a vida no dia a dia muitas vezes parece permanecer parada. Ao caminhar pelas ruas de Havana, a primeira coisa que você percebe é a presença avassaladora do passado. Carros americanos clássicos da década de 1950, Chevrolets, Fords e Buicks, ainda dominam as estradas, não como item de coleção, mas como transporte cotidiano. Esses veículos, mantidos vivos através de décadas de improvisação e engenhosidade, tornaram-se símbolos da resistência cubana. Mecânicos dependem de peças feitas à mão, materiais reciclados e pura criatividade apenas para manter os motores funcionando. Mas essa sensação de cápsula do tempo vai muito além dos carros antigos. Edifícios por toda Havana e outras cidades como Santiago de Cuba e Camagüey revelam uma história mais profunda. Uma arquitetura colonial que antes era grandiosa agora se encontra desgastada e desmoronando. Tinta descascada, paredes rachadas e concreto exposto não são apenas sinais do tempo. São lembretes de anos de dificuldades econômicas, recursos limitados e acesso restrito a materiais de construção. Em muitos bairros, famílias vivem em edifícios que não foram devidamente reparados há décadas. Essa sensação de estar preso no tempo está diretamente ligada à complexa história política e econômica de Cuba. Desde a Revolução Cubana, o país opera sob um sistema socialista fortemente moldado por décadas de tensão com os Estados Unidos. O embargo prolongado dos Estados Unidos restringiu o comércio e o acesso a bens, tornando extremamente difícil para Cuba se modernizar no mesmo ritmo que outros países. Dentro das casas cubanas, essa realidade se torna ainda mais visível. Muitos lares ainda utilizam aparelhos mais antigos do que as pessoas que vivem com eles: geladeiras, ventiladores, televisões que foram consertados inúmeras vezes. O acesso à internet, embora esteja melhorando, ainda permanece limitado e caro para muitos. Em algumas áreas, as pessoas se reúnem em parques públicos apenas para se conectar a pontos de Wi-Fi, muitas vezes pagando uma parte significativa de sua renda por um curto período online. A vida cotidiana gira em torno da adaptação. A escassez de bens básicos, de alimentos a medicamentos, é um desafio constante. Longas filas em frente a lojas estatais são uma parte normal da vida, enquanto as pessoas esperam horas por itens essenciais como pão, arroz ou óleo de cozinha. Os cadernos de racionamento, introduzidos décadas atrás, ainda desempenham um papel crucial na distribuição de suprimentos limitados, embora muitas vezes cubram apenas uma fração do que as famílias precisam. E ainda assim, apesar dessas dificuldades, existe um poderoso senso de resistência. O povo cubano desenvolveu uma habilidade extraordinária de adaptar, reparar, reutilizar e reinventar. Roupas são remendadas repetidamente, itens domésticos são reaproveitados e as comunidades dependem fortemente umas das outras para apoio. A música flui pelas ruas, risadas ecoam das varandas e a vida continua com uma determinação silenciosa que estrangeiros muitas vezes consideram ao mesmo tempo inspiradora e comovente. Para viajantes, Cuba pode parecer um museu vivo, um lugar onde o passado não está preservado atrás de vidro, mas vivido todos os dias. Mas por trás dessa superfície nostálgica existe uma realidade muito mais complexa. Um país equilibrando sua rica identidade cultural com o peso da estagnação econômica. Cuba não é apenas um lugar congelado no tempo. É uma nação presa entre eras, onde a história se recusa a desaparecer e o futuro luta para chegar. Número 10. A luta diária pela sobrevivência em Cuba. No mundo moderno de hoje, onde conveniência e conforto definem a vida cotidiana para milhões, existe um lugar onde a própria sobrevivência se tornou um desafio diário. Bem-vindo a Cuba, um país de cultura vibrante, carros clássicos, um litoral de tirar o fôlego, mas por trás da beleza existe uma realidade dura e muitas vezes chocante que a maioria dos turistas nunca vê. Para os cubanos comuns, cada dia começa não com planos ou ambições, mas com uma simples pergunta: como vou sobreviver hoje? A escassez de alimentos tornou-se um dos problemas mais urgentes em toda a ilha. Itens básicos como arroz, pão, ovos e óleo de cozinha
Coisas que muitas pessoas ao redor do mundo consideram garantidas, frequentemente são escassos. Longas filas se formam antes do nascer do sol em frente a lojas estatais, onde as pessoas esperam por horas, às vezes apenas para sair de mãos vazias. O sistema de racionamento, que antes foi projetado para apoiar os cidadãos, agora fornece apenas suprimentos mínimos que mal duram alguns dias. Para muitas famílias, conseguir comida significa depender do mercado negro, onde os preços são significativamente mais altos e muitas vezes inacessíveis. Uma única refeição pode consumir uma grande parte da renda mensal de uma pessoa. E essa é a realidade. Os salários em Cuba são extremamente baixos, muitas vezes equivalentes a apenas alguns dólares por mês. A eletricidade é outra incerteza diária. Apagões, conhecidos localmente como apagones, podem durar horas, às vezes até dias. No intenso calor caribenho, as casas ficam sem ventiladores, refrigeração ou luz. Os alimentos estragam rapidamente. As noites se tornam longas, escuras e sufocantes. A escassez de água torna tudo ainda pior. Em muitos bairros, a água encanada está disponível apenas por algumas horas por dia, ou às vezes nem isso. As famílias armazenam água em baldes, recipientes, qualquer coisa que possam encontrar, sempre sem saber quando ela voltará. O sistema de saúde, que já foi considerado um dos mais fortes da América Latina, agora luta sob imensa pressão. Hospitais carecem de medicamentos básicos, equipamentos e até eletricidade em certos momentos. Pacientes frequentemente precisam levar seus próprios suprimentos, de bandagens a sabão, apenas para receber atendimento. O transporte é outro obstáculo diário. Os ônibus públicos estão superlotados e são pouco confiáveis. Muitas pessoas dependem de carros antigos de décadas ou bicicletas para se locomover. Um simples trajeto até o trabalho pode levar horas, transformando até as menores tarefas em jornadas exaustivas. E talvez a realidade mais dolorosa seja o impacto emocional. Famílias são separadas à medida que mais e mais cubanos deixam o país em busca de um futuro melhor. A esperança, que antes era uma força poderosa, está lentamente desaparecendo para muitos. E ainda assim, apesar de tudo, o povo de Cuba resiste. Eles se adaptam, improvisam, sobrevivem. De vizinhos compartilhando comida, comunidades apoiando umas às outras durante apagões, a resiliência tornou-se um modo de vida. É uma força silenciosa, que não aparece nas manchetes, mas define o espírito de uma nação vivendo um de seus períodos mais difíceis. Este não é o Cuba dos cartões postais, de folhetos turísticos. Este é o Cuba que existe nos bastidores, onde cada dia é uma luta e a própria sobrevivência é o maior desafio de todos. Número 5. O mundo complexo de Cuba. Cuba não é apenas um país. É uma contradição, um paradoxo e um lugar onde beleza e dificuldade coexistem lado a lado de maneiras que são ao mesmo tempo fascinantes e comoventes. Visto de fora, muitas vezes parece um momento congelado no tempo, com carros americanos clássicos circulando pelas ruas coloridas de Havana, edifícios em tons pastel brilhando sob o sol do Caribe e música ecoando de todos os cantos. Mas por trás dessa imagem vibrante existe uma realidade muito mais complexa, moldada por décadas de tensão política, dificuldades econômicas e resistência. Para entender Cuba, você precisa primeiro entender seu sistema. Desde a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro, o país opera sob um governo socialista. Esse sistema prometeu igualdade, saúde universal e educação gratuita, e de muitas maneiras cumpriu. Cuba ainda possui uma das maiores taxas de alfabetização da região e um sistema de saúde que, apesar de recursos limitados, continua impressionando o mundo. Mas esse mesmo sistema também criou profundas limitações econômicas. Por décadas, Cuba enfrentou severas restrições comerciais, especialmente dos Estados Unidos, que impuseram um embargo de longa duração. Isso tornou extremamente difícil para a ilha acessar bens, tecnologia e mercados internacionais. Como resultado, a vida cotidiana em Cuba muitas vezes gira em torno da escassez, falta de alimentos, medicamentos, combustível e até itens domésticos básicos. Caminhe pelos bairros de Havana e você verá edifícios que antes simbolizavam grandeza agora lentamente desmoronando sob o peso do tempo e do abandono.
Famílias frequentemente vivem em casas multigeracionais, compartilhando espaço e recursos limitados. Apagões tornaram-se cada vez mais comuns, às vezes durando horas ou até dias, interrompendo a vida cotidiana e aumentando a frustração dos cidadãos comuns. Ainda assim, apesar dessas dificuldades, o que mais se destaca em Cuba é o seu povo. Os cubanos são conhecidos por sua simpatia, criatividade e capacidade de adaptação. Em um lugar onde os recursos são escassos, a engenhosidade se torna um modo de vida. Eletrodomésticos quebrados são consertados repetidamente. Carros da década de 1950 são mantidos funcionando com peças improvisadas. E pequenos negócios privados, conhecidos como paladares, surgiram como uma tábua de salvação para muitas famílias tentando sobreviver em uma economia em crise. O turismo adiciona outra camada a essa complexidade. Enquanto visitantes desfrutam de resorts luxuosos e praias impecáveis em lugares como Varadeiro, muitos moradores vivem uma realidade completamente diferente a apenas alguns quilômetros de distância. Essa economia dupla cria uma divisão visível. Aqueles que têm acesso à moeda estrangeira através do turismo frequentemente vivem com mais conforto do que aqueles que dependem apenas dos salários estatais. Nos últimos anos, a situação se tornou ainda mais tensa. Reformas econômicas, inflação e o impacto de eventos globais levaram muitos cubanos ao limite. Protestos surgiram em cidades por toda a ilha, um ato raro e arriscado em um país onde a dissidência é rigidamente controlada. Essas manifestações refletem um desejo crescente por mudança, oportunidade e um futuro melhor. E ainda assim, Cuba não pode ser definida apenas pela dificuldade. É um país rico em cultura, música e história. Os ritmos da salsa, a paixão de seu povo e o profundo senso de comunidade continuam brilhando mesmo nos momentos mais sombrios. É esse contraste entre luta e espírito, decadência, beleza, restrição e criatividade que faz de Cuba um dos lugares mais complexos da Terra. Para realmente ver Cuba, é preciso olhar além dos cartões postais e entrar na vida de seu povo, entender não apenas o que é visível, mas o que é suportado todos os dias. Número 3. As gineteras de Cuba. Caminhe pelas ruas pouco iluminadas de Havana após o pôr do sol, e sob a beleza colonial que se desvanece, uma realidade diferente se revela silenciosamente, uma que a maioria dos turistas nunca compreende totalmente. Na Cuba moderna, o termo gineteras tornou-se tanto controverso quanto profundamente simbólico. A palavra pode ser traduzida de forma aproximada como mulheres que se viram, mas seu significado vai muito além do que parece à primeira vista. Essas mulheres não são apenas indivíduos fazendo escolhas. Elas fazem parte de uma história maior moldada por dificuldades econômicas, sobrevivência e um sistema sob enorme pressão. Para entender esse fenômeno, primeiro é preciso entender a vida dentro de Cuba hoje. Décadas de dificuldades econômicas, agravadas por sanções, inflação e oportunidades de emprego limitadas, levaram muitos cidadãos ao limite. Os salários e empregos estatais muitas vezes mal cobrem as necessidades básicas. Mesmo profissionais altamente qualificados, professores, enfermeiros, engenheiros, podem acabar ganhando o equivalente a apenas alguns dólares por mês. E em um país onde o turismo traz moeda forte como euros e dólares americanos, surgiu uma divisão. Aqueles que conseguem acesso a dinheiro estrangeiro sobrevivem, e aqueles que não conseguem, lutam. Para algumas mulheres, tornar-se uma ginetera não é uma escolha, é uma questão de sobrevivência. Você as encontrará perto de hotéis de luxo, casas noturnas e áreas turísticas populares. Elas geralmente são jovens, carismáticas e falam vários idiomas. Muitas abordam visitantes estrangeiros não diretamente com propostas, mas por meio de conversas, oferecendo companhia, orientação ou simplesmente um rosto amigável em uma terra estrangeira. Mas por trás dos sorrisos existe uma realidade muito mais complexa. Algumas dessas mulheres sustentam famílias inteiras. Outras estão tentando escapar da pobreza, sonhando com uma vida melhor além da ilha. Em muitos casos, relacionamentos com turistas confundem a linha entre conexão genuína e necessidade econômica. Nem sempre é o que os estrangeiros imaginam. Ao contrário dos estereótipos, nem todas as gineteras atuam da mesma forma. Algumas se envolvem em relações transacionais, enquanto outras formam vínculos mais duradouros com estrangeiros, esperando apoio financeiro ou até a chance de deixar Cuba. Essa realidade está intimamente ligada ao sistema de economia dupla de Cuba,
onde os moradores dependem de cartões de racionamento e recursos limitados, enquanto turistas gastam livremente em uma economia paralela que a maioria dos cidadãos não consegue acessar plenamente. E esse desequilíbrio cria tensão. As autoridades em Cuba há muito tempo tentam controlar e reduzir esse fenômeno, vendo como uma ameaça à imagem do país. A vigilância policial em áreas turísticas é comum, e mulheres suspeitas de serem gineteras podem enfrentar interrogatórios ou detenção. Mas a repressão não resolve o problema central. Por quê? Em sua essência, esta não é apenas uma história sobre turismo ou moralidade, é uma história sobre sobrevivência em um sistema onde as oportunidades são limitadas e a desigualdade está crescendo. Converse discretamente com os moradores e você ouvirá histórias que raramente aparecem nas narrativas oficiais. História de mães fazendo o que for necessário para garantir comida. Histórias de jovens navegando em um sistema que oferece poucas alternativas. Histórias de resistência, mas também de desespero. E à medida que os desafios econômicos de Cuba se aprofundam, especialmente nos últimos anos, esse fenômeno não desapareceu, ele evoluiu. A presença das gineteras revela algo mais profundo sobre a vida em Cuba hoje. Mostra as rachaduras sobre a superfície de um país frequentemente romantizado por seus carros antigos, música e ruas coloridas. Porque além dos cartões postais e folhetos de viagem, existe uma realidade que muitos são forçados a viver todos os dias. Uma realidade onde sobreviver às vezes significa fazer escolhas que os de fora talvez nunca compreendam completamente. Número 2. O sistema de racionamento e o mercado negro. Na Cuba de hoje, sobreviver não é apenas uma rotina diária. É uma luta constante moldada pela escassez, adaptação e resistência. No centro dessa realidade está um dos sistemas mais marcantes do país, o sistema de racionamento controlado pelo governo, conhecido localmente como La Libreta. Introduzido em 1962, logo após a Revolução Cubana, esse caderno de racionamento foi projetado para garantir a cada cidadão acesso aos suprimentos básicos de alimentos. Décadas depois, ele ainda existe, mas o que oferece hoje está longe de ser suficiente para sustentar uma vida normal. Cada família cubana recebe um pequeno caderno que lhes dá direito a uma quantidade limitada de itens essenciais por mês: arroz, açúcar, feijão, óleo de cozinha, ovos, às vezes, frango ou pão. Mas aqui está a verdade chocante. Essas ações frequentemente duram apenas cerca de 10 a 15 dias. Depois disso, as famílias ficam por conta própria para descobrir como sobreviver ao resto do mês. E é aí que a realidade começa a se dividir em dois mundos. De um lado, há lojas estatais com preços fixos e subsidiados, mas prateleiras vazias, longas filas e escassez constante. Do outro lado, existe uma economia paralela, o mercado negro, onde quase tudo pode ser encontrado por um preço. Caminhe pelas ruas de Havana e você rapidamente perceberá como esse sistema subterrâneo funciona à vista de todos. Sussurros discretos entre vizinhos, linguagem codificada em mercados lotados e redes informais que se estendem por comunidades inteiras. Precisa de leite, óleo de cozinha, até medicamentos. Sempre há alguém que conhece alguém que pode conseguir. Mas essa linha de sobrevivência oculta tem consequências sérias. Os preços no mercado negro podem ser várias vezes mais altos do que os oficiais, completamente fora do alcance de muitos cubanos que recebem salários estatais. Uma única garrafa de óleo de cozinha ou um pacote de frango pode custar uma parte significativa da renda mensal. Para famílias já em dificuldade, isso cria uma escolha impossível: ficar sem ou quebrar as regras. Por que não se engane, o mercado negro é ilegal. Ainda assim, tornou-se uma parte essencial da vida cotidiana. Sem ele, milhões simplesmente não conseguiriam sobreviver. Esse sistema criou uma profunda divisão econômica em todo o país. Aqueles com acesso à moeda estrangeira, frequentemente por meio de parentes no exterior ou do turismo, conseguem lidar com a escassez com mais facilidade. Mas para outros, especialmente aposentados e trabalhadores de baixa renda, a situação é muito mais desesperadora. As raízes dessa crise vão além de políticas internas. Pressões econômicas de longa data, incluindo o embargo dos Estados Unidos contra Cuba, restringiram severamente as importações e enfraqueceram a capacidade do país de abastecer sua população. Combinado com ineficiências internas e queda na produção, o resultado é um sistema que luta para atender até mesmo as necessidades mais básicas. E assim,
Na Cuba moderna, o caderno de racionamento não é mais uma garantia de sobrevivência, é apenas um ponto de partida. Por trás de cada fila, cada prateleira vazia e cada transação sussurrada existe uma história mais profunda de resistência, engenhosidade e a dura realidade de viver em um sistema onde suporte oficial não é suficiente e a sobrevivência depende do que acontece nas sombras. Número 1. O mistério do sistema de internet de Cuba. Em um mundo onde a conectividade instantânea se tornou uma parte básica da vida cotidiana, Cuba se destaca como uma das exceções mais fascinantes e frustrantes. Aqui, a internet não é apenas uma ferramenta, é um portal controlado, um luxo e, para muitos, uma luta diária. Por anos, Cuba permaneceu quase completamente desconectada do mundo digital global. Enquanto países ao redor do planeta adotavam banda larga de alta velocidade e dados móveis ilimitados, a conexão de Cuba à internet era lenta, cara e fortemente restrita. As razões por trás disso estão profundamente enraizadas na política, no desafio de infraestrutura em décadas de isolamento. Diferente da maioria das nações, onde empresas privadas competem para oferecer internet rápida e acessível, todo o sistema de telecomunicações de Cuba é controlado por uma única empresa estatal, ETEXA. Isso significa que cada conexão, cada site e cada megabyte de dados passa por um sistema centralizado que o governo pode monitorar e regular. Mas o verdadeiro mistério começa quando você observa a vida cotidiana dos cubanos. Em cidades como Havana, é comum ver pessoas reunidas em parques públicos tarde da noite, olhando para seus celulares sob luzes fracas. Esses não são encontros casuais. São zonas de Wi-Fi, áreas específicas aprovadas pelo governo onde as pessoas podem acessar a internet usando cartões pré-pagos. Para muitos, essa é a única maneira de se conectar. Imagine precisar sair de casa, caminhar até um parque lotado, pagar uma parte significativa de sua renda diária, apenas para enviar uma mensagem ou verificar redes sociais. Essa é a realidade aqui. Mesmo hoje, embora os dados móveis tenham sido introduzidos, eles permanecem caros e pouco confiáveis. Alguns gigabytes de dados podem custar mais do que muitos cubanos ganham em uma semana. Como resultado, as pessoas racionam cuidadosamente seu uso, desligando aplicativos em segundo plano, evitando vídeos e às vezes ficando completamente offline por dias. Mas o que realmente surpreende os estrangeiros é como os cubanos se adaptaram. Na ausência de internet rápida e gratuita, surgiu um sistema subterrâneo único, conhecido como Eupaquete Semanal, ou pacote semanal. Não é um serviço oficial, mas sim uma enorme coleção de conteúdo digital. Filmes, programas de TV, música, aplicativos e até notícias, distribuída fisicamente por todo o país por meio de pendrives e discos rígidos. Toda semana, novos conteúdos chegam, copiados e compartilhados de pessoa para pessoa, criando uma versão offline da internet. É uma solução brilhante em um sistema onde o acesso é limitado, provando quão engenhosas pessoas podem ser diante de restrições. E então há a questão da censura. Certos sites, plataformas de mídia independente e redes sociais já foram bloqueados ou desacelerados em momentos de tensão política. O governo argumenta que essas medidas são necessárias para a segurança nacional, mas críticos dizem que isso limita a liberdade de expressão e o acesso à informação. Isso cria uma divisão digital diferente de qualquer outra, um país onde as pessoas sabem do mundo exterior, mas só podem acessá-lo por janelas estreitas e controladas. Ainda assim, apesar de todos esses desafios, Cuba está mudando lentamente. Nos últimos anos, o governo expandiu as redes 3G e 4G, permitindo que mais pessoas se conectem de suas casas. Novas gerações, especialmente jovens cubanos, estão se tornando cada vez mais familiarizadas com a tecnologia, encontrando maneiras criativas de contornar restrições usando VPNs e redes alternativas. Ainda assim, a lacuna permanece. Enquanto o resto do mundo avança em direção ao 5G, casas inteligentes e conectividade constante, Cuba continua navegando por um cenário digital complexo e misterioso, moldado pela história, controle e resistência. E para viajantes que entram nessa realidade, é mais do que apenas inconveniente, é revelador. Porque em Cuba, algo tão simples quanto ficar online se torna uma história de sobrevivência, adaptação e da determinação silenciosa de pessoas tentando permanecer conectadas em um mundo desconectado. E aí está a realidade de Cuba,
Um lugar onde a beleza esconde a luta e a sobrevivência faz parte da vida cotidiana. Mas aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Isso é apenas começo de algo ainda maior, porque o que está acontecendo em Cuba agora pode chocar o mundo em seguida. Se isso abriu seus olhos, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações, porque a próxima história que vamos revelar pode ser ainda mais inacreditável. E confie em mim, você não vai querer perder.